amigos da Rede Família, com muita alegria que nós estamos recebendo no Panorama de Negócios deste sábado o Jorge Bahia. O Jorge Bahia é consultor e sócio proprietário do Grupo Bahia Cósio e Associados. E a presença do Jorge Bahia aqui é muito importante para você que está nos acompanhando, que o Brasil vive hoje uma crise política, econômica e, por que não dizer, moral também. E isso daí realmente está afetando muitas empresas, tem muitos empresários preocupados, tem muita empresa fechando, gente, infelizmente. E como nós estamos aí para todo o Brasil, o Jorge Bahia ele vai trazer para você o mapa da mina. Como você enfrentar essa situação de crise, é o trabalho que ele faz. E me auxilia nessa entrevista o meu amigo José Carlos Querido. Ô Jorge Bahia, é uma alegria muito grande contar com a tua presença aqui no Panorama de Negócios. E é bem por aí, né? O que eu percebo assim, ô Jorge Bahia, é que o papel da consultoria ele é extremamente importante nesse cenário de crise. É isso mesmo, Bahia? É sim, na realidade o papel da consultoria é fundamental nesse momento que nós estamos vivendo, porque é um papel praticamente de diagnosticar a situação empresarial, né? Como você falou, a situação econômica, infelizmente, atual não é boa, as perspectivas não são boas. É muito difícil para o empresário que tem um orçamento, que faz um orçamento, que trabalha com um programa orçamentário, de repente ver, podemos dizer, no meio do jogo, aumento de custo trabalhista, aumento de custo tributário, aumento, por exemplo, de custos logísticas referentes ao frete, por exemplo, a pedágio, que é o que nós vemos hoje, né? E, de repente, ele ter que alterar planos, às vezes planos de investimento, às vezes, infelizmente, pensar em cortes de custo, né? A demanda, obviamente, no mercado cai. Então, o empresário ele precisa estar bem atento para isso e ele recorre a uma consultoria nesse momento, né? Ele recorre à consultoria basicamente porque a consultoria ela tem uma visão ampla do mercado, ela tem uma visão macro, né? Ela tem uma visão da ponta, podemos dizer, do vendedor, do comprador, do distribuidor. Ela tem a função e a obrigação de acompanhar todos esses componentes de mercado, de distribuição, para que ela possa dar o devido suporte para o empresário. E, Jorge, você sabe que é uma questão tão interessante, porque hoje não dá, quando você conversa com companheiros aí do mercado financeiro, que você verifica é o seguinte, o humor do empresário, essa que é a verdade, ele está oscilando muito. E quando o humor do empresário oscila, você tem uma série de questões aí. Essa inflação alta, que inclusive até está acima da meta estabelecida pelo governo. Mas as medidas, por exemplo, e muita gente está questionando isso, que o governo fala em ajuste fiscal, demonstra claramente que é importante que cada um contribua ainda mais para minimizar essa questão do Brasil, mas a gente não percebe, por exemplo, percebe-se muito pouco do governo cortando na própria carne. Agora houve uma medida agora que a presidente Dilma Rousseff tomou recentemente com relação à questão das viagens nos aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira. Então, porque ali era uma farra, na verdade, Uhum. Tudo que era ministro viajava, até membro de alto escalão do governo, que não fosse necessariamente ministro. Então, a presidente foi e cortou. Mas ainda é muito pouco, na verdade, precisava cortar muito mais, cortar ministério. E a gente percebe, na verdade, que toda essa situação, Jorge, deixa o empresário muito preocupado, deixa o empresário muito tenso. Eu tenho um amigo meu que ele vira e fala o seguinte para mim: Milton, olha,
ser empresário no Brasil é uma operação de risco. E por incrível que pareça, sabe, se você for avaliar friamente, é verdade. Né? A dificuldade que as pessoas têm, entendeu? Se você realmente não acompanhar, né, as mudanças que tem na legislação com relação à questão tributária, né, você, como empresário, acaba sendo punido se você chegar e deixar de considerar ou de efetuar um pagamento de uma mudança que acontece a todo mês. Quer dizer, você tem que ter um funcionário específico para trabalhar dentro da empresa, para ficar prestando atenção, né, em todas as mudanças que acontecem. É uma situação complicada e difícil, não acha, Jorge? Na verdade, isso que você coloca é muito interessante pelo seguinte, a empresa que tem um funcionário acompanhando esse tipo de alteração, eu diria para você que é uma empresa feliz. Tá? Porque muitas empresas têm departamentos acompanhando essas alterações. Né? A gente vê recentemente esse aumento de carga tributária, que foi um aumento significativo. A carga tributária média no Brasil hoje é 36% do PIB. As estimativas é que esse aumento que foi proposto agora para 2015 vai levar a carga tributária para 38%, 40% do PIB, que é uma carga tributária tremendamente alta, para o mercado que está em recessão. Tá certo? Para empresas que estão com seus custos financeiros também altíssimos. Né? Então isso repercute no que você falou, muitas vezes no desânimo do empresário. Né? Nós costumamos dizer que o livro de cabeceira do empresário tem que ser o seu plano orçamentário. Né? Ele muitas vezes pode acordar durante a noite com uma ideia, anotar nesse plano orçamentário e no dia seguinte procurar estressar um pouco mais aquela ideia. Porque efetivamente o custo está aumentando, é como se as regras do jogo fossem alteradas durante o jogo. Né? Você faz um orçamento para um determinado exercício, o exercício começa teoricamente seguindo aquele plano que você planejou, aquele plano de metas que você estipulou, e de repente você tem aumento de impostos, você tem aumento de energia elétrica, você tem aumento de folha de pagamento, de custos com empregados, né? E isso afeta qualquer empresa, sem dúvida nenhuma. Olha, eu vou trazer 3 situações, eu acho que você vai concordar comigo. O aumento do custo da energia elétrica. No caso aqui no estado de São Paulo, o grande problema da crise hídrica. Então também o aumento da água. E ainda, por tabela, né, o governo ainda fez o favor, né, de tirar os 15 dias, né, o empregado afastado, né, os 15 dias, a partir do 15º dia, quem assumia o compromisso por aquele empregado afastado, né, era a Previdência Social. E agora, né, o governo deu de presente de grego, né, para as empresas, que até o 30º dia de afastamento fica por responsabilidade da empresa. E o que chama muita atenção, Jorge Bahia, é o seguinte, que lá atrás, né, no governo passado, primeiro governo da presidente Dilma Rousseff, ela colocou da questão dos incentivos, né, da redução, da desoneração da folha de pagamento, né, e de repente sumiu essa questão da desoneração da folha e ainda mais ainda, né, quer dizer, você agora, a empresa fica responsável, né, até o 30º mês, quer dizer, fica difícil realmente você tocar uma empresa no Brasil dessa forma, né, Jorge Bahia? Na realidade, essa questão que você comentou, Milton. O que a gente percebe, o que deixa o empresário um pouco assustado e preocupado, talvez seja essa inconsistência do que a gente pode chamar de um plano governamental, né? Em um primeiro mandato, por exemplo, onde você teve desoneração de folha, você teve redução de custo de energia elétrica, você teve vários aspectos que incentivaram de alguma forma o empresário a investir e acreditar no retorno do investimento. De repente, no exercício seguinte, você vê tudo isso em um reverso. Você vê a desoneração da folha praticamente sendo questionada pelo próprio governo, pelo próprio ministro da Economia.
né? Você vê, por exemplo, a questão da energia, que todo mundo sabe que existe uma crise de energia, mas até alguns meses atrás, final de 2014, o que se apregoava é que não existiria crise de energia, mas existe crise de energia. Nós chegamos, por exemplo, a participar de orçamentos de empresas, onde a revisão do orçamento agora ela foi para quase 40% em termos de acréscimos de custos da operação. E que foi justamente essa questão, um dos reflexos disso é justamente essa questão do aumento do custo da energia, né? Exatamente. Porque exatamente. o custo, gente, olha só, o custo da energia, ele tem uma diferenciação, né? A baixa tensão, que é para o consumidor de uma forma geral, ele tem uma elevação, um custo percentual. A alta tensão, que aí se enquadra em indústrias, grandes comércios, né? O percentual de aumento é maior. E aí fica aquela situação, né? Quer dizer, a empresa, muitas vezes, uma indústria, ela acaba tendo que reduzir o turno de trabalho para poder economizar a luz. Muitas empresas, por outro lado, são empresas que compram energia livre no mercado, que atualmente está difícil, viu, gente? Está difícil hoje comprar energia livre, viu? Leilão de energia livre no mercado está difícil. Entendeu? Deu meio que uma travada na coisa, de uma forma geral. Crise hídrica, né? E o governo também usou muito termoelétrica, né? Exatamente. O aumento está acontecendo. Não, Jorge, o aumento está acontecendo, é importante deixar isso claro. Né? O aumento está acontecendo porque usou-se muita termoelétrica no ano passado. Exatamente. Esse é que foi o fato. Né? E hoje quem paga essa conta são os consumidores, são as empresas. Né? Infelizmente, essa é a realidade. Mas olha, o José Carlos Querido, ele tem uma questão assim, importante para abordar com você, que é a questão da visão da consultoria, né, no que se refere ao atendimento a ser realizado para a empresa. Mas a gente retoma essa pergunta do José Carlos Querido. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Fica aí, não muda de canal não. Daqui a pouco a gente volta a bater papo com o Jorge Bahia, que é consultor e sócio proprietário do Grupo Bahia Cos e Associados. É rapidinho. Até já. Edu Variedades, vendas e consertos, celulares, tablets, cartões de memória, pendrive. Aqui você encontra recarga para celular de diversas operadoras. Edu Variedades. Telefone 3281-0242 ou 7804-0200. Eu não falei que era rapidinho? Nós estamos conversando hoje com o Jorge Bahia. O Jorge Bahia é consultor e proprietário do Grupo Bahia Cosio e Associados. E o Jorge Bahia está explicando para a gente, né, o que faz uma consultoria. Mas o Zé Carlos Querido, ele vai fazer a pergunta para você, né, que eu tinha deixado a deixa no bloco anterior, mas eu gostaria imensamente, o Jorge Bahia, que tem muita gente querendo saber como é que eu faço para entrar em contato com o Grupo Bahia.
Né? Para onde que eu ligo? Eu sei que vocês têm a matriz na cidade de Indaiatuba, no estado de São Paulo, tem uma filial na cidade de São Paulo. Então quem está assistindo a gente lá em Salvador agora, né? Quem está acompanhando a gente nesse momento, lá no Piauí, Teresina, né? Será que o Jorge Bahia ele vem aqui em Teresina para fazer uma auditoria, né? Para fazer uma consultoria para a minha empresa? Você vai, né, Bahia? Sem dúvida. Você vai, você tem equipe para ir, Sim, não é verdade? Opa. Então, passa o telefone, por favor, com o DDD, né, para quem está acompanhando agora o Panorama de Negócios, para entrar em contato com o Grupo Bahia. Ok. Em Indaiatuba nós estamos, é o DDD 19, o telefone é o 3816-5577. Em São Paulo, o DDD é 11, o telefone é o 2507-7266. Mas eu quero uma coisa imediata, viu? De repente eu estou ligando lá para a Bahia, tem muita gente ligando para você, né? Eu quero fazer uma consultoria, eu quero sei lá, estou com algum problema na minha empresa e eu preciso que você me dê pelo menos uma luz, né? E de repente você vem aqui e faça um trabalho para a gente, com a tua equipe. Posso te mandar um e-mail? Claro, o nosso e-mail é o comercial@bahiaassociados.com.br. Legal. Agora sim, viu, José Carlos? Agora você faz a sua pergunta, né? Porque o telespectador está ansioso, né? Está querendo saber, né? Está querendo que o Bahia responda aí a essa pergunta, que é bastante interessante com relação à questão de consultoria. Senhor Jorge Bahia, um telespectador quer evidentemente ter mais conhecimento desse trabalho de parabéns que vocês fazem. Qual a visão da consultoria no que se refere a esse atendimento que vocês prestam às empresas? Carlos, nós buscamos e temos consciência que nós temos um diferencial no mercado, que é o atendimento do cliente, basicamente em todo o campo de necessidade que ele nos apresenta. Nós temos 4 empresas no grupo, uma empresa voltada à assessoria e à consultoria empresarial, uma empresa voltada à contabilidade, análise de relatórios financeiros e validação dos relatórios financeiros, uma empresa de gestão de projetos e uma empresa de BPO, de Business Process Outsourcing, onde a gente procura oferecer para o cliente um pacote de solução. Na realidade, o que a gente oferece para o cliente e propõe que o cliente execute conosco é um projeto, efetivamente, um projeto onde ele teria a solução de todos os problemas que eles nos apresentam. Agora, veja bem, Bahia, a gente falou no primeiro bloco, né, sobre essa questão da alta carga tributária. Eu gostaria que você esclarecesse mais para o nosso telespectador que está acompanhando aí o Panorama de Negócios em todo o Brasil, né? O governo da Dilma Rousseff ele decidiu intensificar o aperto nas contas do Tesouro Nacional. Novo aumento da carga tributária, corte adicional de gastos. E quais são os impostos decretados pelo governo, Bahia, que vão impactar diretamente no orçamento das empresas? Né? Que eu acho que, no caso, eles envolvem aí o IPI, PIS/COFINS, o IOF, CID. Né? Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Na realidade, esse aumento tributário, podemos dizer assim, ele impactou basicamente a CID Combustíveis, que voltou a ser cobrada. Você tem também um aumento do PIS e COFINS sobre a gasolina, né? Você teve um enquadramento com relação a cosméticos, o mercado atacadista, que passou a ser equiparado ao mercado fabricante, o industrial. Você teve um aumento da PIS e da COFINS da importação, que passou a ser taxado em 11,75%, isso a partir do mês de junho. Né? Você teve agora recentemente também um aumento, voltou a ser cobrado a PIS/COFINS sobre receita financeira de empresas que estão enquadradas no lucro real. Então, esses aumentos todos impactaram, sem dúvida nenhuma, e vão impactar no custo das empresas a partir do segundo semestre, e isso não há dúvida que vai acontecer. Agora, veja bem, o Bahia, é um dos pontos para os quais a consultoria, inclusive, é solicitada, né? Que é essa questão tributária, é uma questão que preocupa bastante. Né? E aí, eu queria que você esmiuçasse um pouco mais, né? Quando essa questão tributária, né? Qual o trabalho de campo que vocês fazem, né?
Porque tem muita coisa, por exemplo, que a empresa muitas vezes ela não sabe. É. Né? Eu acho que tem até um exemplo disso daí, inclusive, né? É a questão, por exemplo, de alguns benefícios, né? Que a lei oferece. Inclusive eu sei de um deles, que é a lei de inovação. A lei de inovação, exatamente. Né? Muita gente não sabe, viu, gente? E tenho certeza que tem gente que está acompanhando o programa agora nesse momento que não sabe. Você pode esmiuçar um pouco mais essa questão? Claro. Por favor? Isso é interessante, porque como nós falamos, a carga tributária hoje no Brasil, ela gira em torno de 36% do PIB. Só que ela tem algumas características tremendamente interessantes, isso dependendo do imposto que nós estamos falando, do tributo que nós estamos falando. Ele pode cair determinadas operações no campo da incidência, no campo da não incidência, no campo da isenção. Você pode ter, por exemplo, créditos presumidos, créditos outorgados. Então, além da carga tributária ser alta, ela tem aspectos que são aplicáveis a determinados produtos, a determinados mercados. E isso, sem dúvida nenhuma, para o empresário, para o gestor, para o administrador, causa uma determinada confusão. Um dos trabalhos que normalmente nós fazemos é identificar efetivamente quais dessas variáveis se enquadram na operação da empresa ou no produto que a empresa está fabricando, ou quais produtos ela fabrica e comercializa que teriam essas características diferenciadas. Isso impacta no custo da operação, isso muitas vezes é a rentabilidade da operação, né? Hoje é normal que quando você faça um planejamento estratégico, por exemplo, você trabalhe com uma margem de 30%, por exemplo, né, do negócio, uma margem líquida, vamos supor. Se você considerar que a carga tributária é 36% do PIB, se você errar nesse planejamento tributário, você pode estar tirando a rentabilidade do negócio. Então é fundamental que as empresas, que os gestores, que os administradores, eles tenham consciência o quanto a carga tributária é importante na sua atividade, no seu negócio. Ela pode tirar a sua rentabilidade, pode lhe trazer uma série de contingências e colocar você à mercê, por exemplo, de uma fiscalização ou de algumas autuações. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos benefícios da lei de inovação. Né? Tem muita gente que não sabe, né? Aliás, tem várias leis, né? Tem a questão de cultura, a lei Rouanet. Várias leis, exatamente. Né? Mas essa lei de inovação, a lei Rouanet, até as pessoas já sabem, muita gente já sabe, né? Que é essa lei de incentivo à cultura. Né? Isso. Mas tem essa questão da inovação, principalmente aqui na região de Campinas, viu? Né? Porque tem várias empresas aí que atuam nessa área de inovação, né? Nesse segmento de tecnologia da informação, de TI, né? E no Brasil também todo, a gente sabe, de várias regiões tem isso. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Bahia, por favor. Essa questão é uma questão muito interessante. Eu imagino que seja até uma questão, podemos dizer, de macropolítica econômica, né? O Brasil ele sempre foi um país tradicionalmente voltado à agricultura ou voltado à indústria base. A indústria pesada, a indústria de metalurgia, podemos dizer assim, de siderurgia, né? E hoje você percebe que o governo já podemos dizer uma década, 2 décadas, ele está fazendo um esforço razoável para agregar à atividade industrial a questão da pesquisa e de desenvolvimento, da inovação tecnológica. Então, como você disse, por exemplo, nós temos a Lei da Inovação, que também é conhecida como Lei do Bem, que tem capítulo específico para que a empresa canalize parte do seu recurso no desenvolvimento. Você tem a lei, por exemplo, do PPB, que é voltado ao mercado de informática, que é o processo esportivo básico, que uma das contrapartidas que você tem que aplicar para ter o benefício do PPB, que é a redução de impostos, também o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Você tem agora, mais recentemente, a política do governo voltada ao incentivo da indústria automobilística, que é o Inovar Auto, que também tem uma parcela dele voltada ao incentivo, ao investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então a gente pode dizer que a pesquisa e desenvolvimento e inovação hoje é quase que um brasão da indústria nacional. É uma característica que se a empresa souber aproveitar, se a empresa souber investir, ela tem efetivamente ganhos financeiros, tributários e um ganho de rentabilidade muito grande. E também a questão de que a inovação ela é aplicável praticamente a todo o mercado. Nós chegamos, por exemplo, a acompanhar no escritório, acompanhamos
projetos de pesquisa e inovação voltada à agricultura, voltada à siderurgia, voltada à informática, como você comentou, voltada à telefonia. Então, praticamente todos os ramos industriais hoje têm características que podem ser enquadradas na inovação tecnológica. O que é preciso é que o empresário acorde para isso e invista nisso. Tá? Existe realmente a necessidade de nós trazermos para o Brasil essa característica da indústria inovadora. E o governo dá essa possibilidade para as empresas. Então, você sabe o que você falou, né? E quem está acompanhando está curioso. E o José Carlos, querido, ali está impaciente ali do outro lado. Né? Porque eu sei, eu conheço bem, viu, Jorge? Eu já vi que ele tem uma pergunta para fazer para você. Né? Que você falou de inovação, de benefício que é interessante e tal, e eu tenho certeza que a curiosidade sua vem satisfazer com a pergunta que o querido vai fazer agora. Vai lá, prossiga. E com relação a essa lei, que é considerada a lei do bem, ela veio realmente para ajudar. Quais os benefícios que as empresas podem ter em função dessa lei? A lei do bem é interessante, como nós falamos, ela tem um capítulo voltado à inovação tecnológica. E essa questão da inovação tecnológica, as empresas e os empresários precisam entender que a inovação tecnológica é uma questão de médio e longo prazo. Então, ninguém faz a inovação tecnológica pensando em um incentivo imediato. E é isso que a lei do bem, o incentivo de inovação da lei do bem, procura trazer. Na realidade, o incentivo basicamente é voltado à redução da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social das empresas que fazem esse investimento, empresas que estão enquadradas no lucro real. E também existe um incentivo voltado à redução de impostos para quem adquire produtos que são utilizados nessa inovação. Você tem, por exemplo, a redução do IPI, você pode ter, por exemplo, redução de imposto de importação, você pode ter, por exemplo, redução do IOF. Isso impacta significativamente na redução da carga tributária das empresas. Creio que foi um prazer muito grande tê-lo conosco. Nós esperamos em outra oportunidade continuar, porque o nosso assunto segue uma quantidade muito grande que não dá tempo nesses 30 minutos. Obrigado pela sua companhia e pela sua gentileza. Nós que agradecemos a oportunidade que vocês nos deram. Obrigado. Gente, estamos encerrando mais uma edição do Panorama de Negócios. Um prazer. Olha, foi uma aula, viu, Bahia? Você está de parabéns, foi uma aula. Entendeu? O pessoal que está acompanhando aí o Panorama de Negócios hoje ficou comemorando aí, né, de saber de todas essas vantagens, de todos esses benefícios, né, que podem desfrutar aí com essa questão de inovação e tudo mais. Mas antes da gente se despedir, eu gostaria que você falasse mais uma vez, né, de como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato com a Bahia, claro, Cósio e Associados. Né? Então você tem uma unidade em Indaiatuba, quem quer ligar para Indaiatuba, no estado de São Paulo, liga para que número, Bahia? DDD é o 19, o telefone é o 3816-5577. E quem quiser ligar para a filial de vocês em São Paulo, capital? O DDD é o 11, o telefone é o 2507-7266. Ô Bahia, quero mandar um e-mail, como é que eu faço? O nosso e-mail é o comercial@bahiaassociados.com.br. Ô Bahia, eu estou lá na região norte do Brasil. Se eu precisar de um atendimento lá para a minha empresa, você manda o pessoal todo. Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos projetos praticamente em todo o Brasil. Então o atendimento não será problema. Jorge Bahia, muito obrigado pela sua presença aqui no Nós que agradecemos. Obrigado a vocês pela oportunidade. Até a próxima semana. Na próxima semana, mais um ilustre convidado que a gente vai trazer aqui para bater papo com você. Até lá.